verdade, quando eu pergunto isso, eu já me coloco que eu quero muito receber do Senhor, porque as dádivas que vêm das mãos do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, por que não eu querer isso para mim? Mas como eu não sou egoísta, também eu desejo isso para vocês em nome de Jesus, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então a gente está nesse tema anual que fala tempo de despertar do sono. E ali tem uma pergunta para nós: você está pronto? Você está pronto para esse despertamento? Porque quando nós pensamos em despertar, a gente pensa que a gente está pensando em alguém que está adormecido. Ou a gente também pode trazer no sentido de alguém que não está ligado em um fato ou em alguma situação que está à nossa volta ou diante de nós. E nós precisamos nos despertar e ficar atento a tudo isso. Então, nesse mesmo tema é que nós vamos estar trazendo a mensagem nessa noite. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e nós vamos estar lendo do versículo 36 ao 46, Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46. A multimídia já eficiente já colocou ali no telão. Quem tiver desprovido da Bíblia, da palavra de Deus ou da tecnologia, da Bíblia do celular, ao qual eu estou usando aqui, você pode estar acompanhando conosco ali também no telão, ou seja, também aqui atrás de mim. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia, socorro, se precisar de ajuda, alguém que estiver do lado, ajuda o irmão, tá? Para que todos possam estar acompanhando aqui essa leitura que está nesse livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, do 36 ao 46. E diz assim a palavra de Deus: então chegou Jesus com eles ao lugar chamado Getsêmani. Fala, Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pode zelar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Amém? Esse texto é um texto bastante conhecido. Deixa eu só beber uma água aqui, tá, gente? Vocês não fiquem com inveja não, mas eu estou com bastante sede, com a boca bastante seca. Vocês me permitem? Rapidinho. É que a gente fica naquele momento de adoração, louvando e adorando o Senhor. Eu cheguei um pouco mais cedo e comigo a diaconisa Ana,
né? E a gente ficou cantando, adorando, e o Espírito de Deus se manifestando entre nós, e a nossa garganta acaba secando um pouco, mas glória a Deus que Deus pôde proporcionar esse um pouco de água aqui. E esse é um texto bastante conhecido de nós, e nós sempre às vezes pensamos, né, nesse texto como esse momento em que Jesus vai até Getsêmani, nesse momento que Jesus retira-se para orar, e nessa oração bastante conhecida de nós e que Jesus faz, que ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, não seja feita a minha vontade, mas somente a tua. E essa oração é bastante conhecida de nós, que nós até representamos essa oração muitas vezes na Páscoa, quando então nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus. A gente faz teatros, a gente faz encenações em cima disso, ou então a gente traz esse texto, e às vezes cantamos canções que também vêm trazer à nossa memória a relação desse fato que está descrito aqui. Mas só que esse fato não é somente a oração que Jesus faz quando ele está passando por esse momento tão grande de angústia e dor, com esse momento tão grande de aflição, do qual a alma dele se entristece de uma forma grandiosa. Em Lucas relata de uma forma tremenda, com o seu conhecimento científico, que esse momento de angústia de Jesus, e que Jesus começa a sentir tristeza pelo momento que antecederia, com o momento que aconteceria depois desses fatos, que Jesus, quando ele se retira para orar, e ele começa a sentir-se triste, ele começa a sentir aquela angústia, aquela dor, que do suor dele começa a sair gotas de sangue. E cientificamente esse fato é possível quando alguém passa por um momento de tão grande angústia. Por isso que Lucas, de uma forma mais coerente, de uma forma mais detalhada, ele traz esse fato. Porque Jesus, ele estava vivendo esse momento, mas Jesus, ele não somente estava ali orando, porque ele entendia que ele seria traído, porque ele entendia que o momento do qual já estava determinado para a sua vida aconteceria. Mas o momento de angústia de Jesus, e que passa diante dos olhos dele, passa diante da memória dele, diante da cabeça dele, o momento de sofrimento e dor que ele passaria. Mas não era a preocupação de Jesus com a cruz que então ele teria que enfrentar. Mas na cabeça de Jesus passa nesse momento, de uma forma tão rápida, numa velocidade tão absurda, a face de cada um de nós. Nesse momento, numa velocidade, ele olha o rosto de cada um, de toda a humanidade, não somente daqueles que eram daquela época, não somente daqueles que já passaram, e não somente daqueles que ainda viriam, que no caso podemos pensar nós e todos os outros que vieram depois desses fatos. Porque ele sabe que esse momento que ele iria passar, essa cruz que não era para ele, mas essa cruz estava determinada para cada um de nós, que ele então estaria tomando então esse cálice para ele, para que então pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o momento que mais angustia a sua alma, quando então passa na mente dele, é porque cada um de nós o traiu, cada um de nós o rejeitou. Mas você deve estar pensando: não, eu não rejeitei a Jesus. Mas você deve estar pensando: eu não fui daqueles que gritou para ele: crucifica-o.
Eu não fui um daqueles que tacou pedra, daqueles que cuspiu. Eu não fui um daqueles que maltratou Jesus, que fez de Jesus como se fosse um criminoso. Eu não fui um desses. Mas eu quero dizer para vocês, e eu quero dizer que nós somos um desses que também traíram a Jesus. Foi por nossos pecados, foi por cada um de nós que Jesus morreu naquela cruz. Foi porque nós escolhemos as trevas e não a luz, que Ele então teve que se entregar, para que pudesse então restaurar a luz agora em nós. Aquela culpa não era dele, aquela culpa era nossa. Então Jesus passa por esse momento. Jesus então sente esse sofrimento, e o que a gente vê, que a representação dos discípulos que estavam ali com Jesus, que estiveram naquele momento, e que viram tudo isso, era a mesma representação que seríamos cada um de nós, se estivéssemos naquele momento, e estivéssemos com Jesus também, ali naquele monte. Porque o que eu quero trazer para nós, tempo de despertar do sono, é o que aconteceu com aqueles discípulos, porque eles não tiveram a percepção do que estava acontecendo, ou do que iria acontecer. Porque aqueles discípulos, assim como nós, eles estavam cegos. O problema dos discípulos não foram porque eles dormiram quando Jesus então se retirou para orar, foi um pouquinho além para orar. Mas o problema daqueles discípulos é que eles não entenderam o que Jesus já estava dizendo para eles. O problema daqueles discípulos foi que eles não entenderam o que iria ainda acontecer, e que já estava prenunciado. Porque no versículo 37, Jesus, ele deixa os discípulos, fala: ficai aqui. E ele pega 3 discípulos para ir um pouco mais além. Ele convida 3 discípulos para um pouco mais além. E esses discípulos então acompanham a Jesus. E num determinado desse momento em que eles estão acompanhando, Jesus para e diz para eles: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O que Jesus já estava dizendo para eles: olha só, ficai atento, porque é chegada a hora. Não se distraiam com nada. É o momento, é agora. Mas mesmo Jesus falando, e essas palavras que Jesus diz, é como alguém chegasse para você, uma pessoa, um conhecido, um próximo, um parente, um filho, um marido, um esposo, ou qualquer pessoa que esteja à sua volta, e falasse para você: eu estou passando por um momento de tão grande dificuldade. O que Jesus estava dizendo para eles: eu preciso de socorro, porque a minha alma está muito triste. Eu preciso de alguém que esteja comigo, porque eu já estou vivendo o sofrimento. Mas aqueles discípulos já com Átila não tiveram a percepção, nem a visão, nem a ótica do que a história já tinha narrado, do que Jesus já tinha ensinado, que Jesus já tinha dito para eles. E aqueles discípulos somos nós, que muitas vezes Jesus está diante de nós, gritando e dizendo: eu preciso de vocês, eu quero contar com vocês, vocês são muito preciosos para mim, vocês são as pessoas mais importantes para mim. E nós muitas vezes giramos as costas para Jesus. Porque assim como aqueles discípulos, nós não estamos tendo a ótica das coisas que
estão acontecendo, porque a nossa ótica, ela está totalmente limitada a esse campo terreno, somente as coisas materiais, as coisas desse mundo. Mas a ótica daquele que nasceu de novo, a ótica daquele que está em Cristo, ela vai além desse campo material, ela consegue enxergar aquilo que o Espírito Santo, ela consegue enxergar o que é espiritual, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Só aquele que está no Espírito é capaz de entender os planos que vêm do céu. Porque enquanto eu estiver nessa ótica humana, enquanto eu estiver preso na minha limitação humana, eu estarei dormindo um sono pesado. E não me será permitido enxergar o que está acontecendo. Eu quero dizer para a noiva de Cristo, para a igreja de Cristo, Jesus está à porta. Jesus está tão perto, está tão próximo. Mas só que a sua noiva, a igreja adornada, ela ainda não teve a percepção do quanto Ele está perto. Porque a igreja, ela está mais preocupada com as coisas do campo terreno, ela está mais preocupada em agradar gregos e troianos, ela está mais preocupada em fazer as coisas em que eu seja mais vista pelo homem do que seja vista por Deus. Ela está mais preocupada com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus, do que se adornar, do que se preparar para o noivo. É o que a gente tem visto nesse mundo, é o que nós temos visto, o que está acontecendo nos nossos dias, a confusão de fatos, e não são fatos e histórias que a gente vem contar, mas são fatos reais que nós estamos vivendo. Confusão de doutrina, confusão da mente, pessoas que estão usando de palavras de persuasão para confundir aqueles que são. Isso lá em 1 João capítulo 4 vem dizendo que o espírito do falso profeta enganará a muitos, até os domésticos da fé. Não se engane com palavras que são bonitinhas, com palavras de efeito, porque isso não leva para o céu. O que leva para o céu são palavras que desmascaram o inferno e traz a verdade de Cristo em nós. O que leva para o céu é quando nós olhamos para dentro de nós e enxergamos o quanto somos podres e falamos: Senhor, eu preciso ser lavado pelo Teu sangue, purifica-me, porque eu quero estar com a veste branca, para que quando o Senhor chegar, não ache em mim culpa, mas então ache em mim uma pessoa totalmente preparada, onde o Senhor pode me chamar, e eu vou dizer: eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Porque nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos despertar desse sono. E Jesus então, Ele fala isso com os discípulos, só que os discípulos não tiveram a percepção, e quando Jesus se retira um pouco mais para ir diante, Ele se prostra com o rosto e começa a orar, e faz essa oração, ao qual já narrei para nós, que fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque o Jesus humano, ele já tinha percepção das coisas, era muito pesado do que ia passar, do que ele iria passar. Mas o Jesus espiritual, o Jesus Deus, ele sabia que era necessário ele morrer naquela cruz por nós. Aí ele já tira a ótica humana e fala: não, eu não quero a minha vontade, Senhor, mas eu quero a sua. Eu só quero a sua vontade. Eu só quero a sua vontade. E Jesus então, quando ele volta desse primeiro momento de oração, e ele vai de encontro aos seus discípulos, ele os acha adormecidos. E ele diz a Pedro: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo?
Porque a gente pensa que aquele momento em que Jesus se retira para orar, né, é uma oração tão curta, a gente imagina-se que, deve ter sido coisa de 5 minutos. Mas lá em Lucas, quando ele vem falando, Lucas, eu anotei aqui, lá em Lucas 22, né, que está no versículo que vai do 39 ao 46, Lucas também traz um detalhe extremamente importante, que no momento em que Jesus se retira para orar, Deus manda um anjo para que possa confortar e consolar Jesus. E naquele momento de conforto e consolo que ele não pôde ter então ali nos seus discípulos, porque eles não entenderam, então o anjo do Senhor, que Deus deu ordem a seu respeito, foi estar lá com Jesus naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. E eu imagino que aquele momento foi o momento em que o anjo começou a acariciar Jesus, que o anjo abraçou a Jesus, que o anjo colheu as lágrimas de Jesus, que o anjo secou o suor de Jesus, o servindo, o consolando, o confortando por aquela tão angústia que Jesus estava passando, por aquele momento de dor que Jesus estava enfrentando por causa de nós. Então nesse texto que nós estamos aqui de Mateus, a gente vê que Jesus fala, nem uma hora podeis velar. Então a gente imagina esse momento em que o anjo ficou ali, tratando com Jesus, tratando com Jesus, tratando com Jesus. E quando ele volta nesse momento, ele encontra os discípulos dormindo. Interessante também a gente pensar que antecedendo a esse texto, lá no versículo 31, ele fala que, no versículo 31 desse mesmo capítulo, e diz assim Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu e disse-lhe, ainda que todos se escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro usa essa palavra, se a gente olhar aqui para o que Pedro está dizendo, eu me arrisco a dizer que Pedro estava sendo espiritual, porque Pedro está dizendo para Jesus, Jesus, eu estou contigo, o que passar eu estou contigo, o que vier eu estou do seu lado. Mas sabe de uma coisa, Diácono Átila? O que a gente vê nessa narrativa, pela nossa ótica ali, Pedro estava dizendo que estava ao lado de Jesus, mas a ótica de Pedro era uma ótica humana. Era uma ótica humana, que Pedro queria preservar a vida de Jesus, mas não entendia que Jesus necessitava ser entregue. Então até a ótica humana tenta atrapalhar os planos do Senhor. Por mais que pareça bom, por mais que pareça bonito, porque não é todos que vão chegar do teu lado e dizer assim, eu estou contigo, quando você estiver passando por um momento de angústia, que é a pessoa que você pode contar. Porque muitos podem dizer que estão do seu lado, mas poucos são aqueles que têm a ótica espiritual, para realmente te fazer ressuscitar, para realmente te levantar e te fazer ficar de pé. Porque muitos vão chegar com palavrinhas bonitas, que ao mesmo tempo está ali, te consolando com palavras belas, mas com seus próprios pés está te pisando, querendo que você se afunde mais. Porque para que nós possamos cada vez mais crescer e despertar do sono, nós precisamos andar com o Espírito de Deus. E eu desafio a igreja e digo também que para a gente despertar, a gente precisa andar com pessoas que são mais crentes do que nós. Porque nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Não é um título que faz a pessoa ser uma pessoa santa. Não é uma nomenclatura, mas é o caráter. Mas é o que ela expressa, é o fruto. Não são os frutos, é o fruto. Porque quem vive no Espírito não pode escolher o fruto que quer ter, mas ele tem todo o fruto do Espírito. Então nós precisamos despertar desse sono, porque os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então mesmo naquele momento tão importante da história, naquele momento em que estava ali, já para perto acontecer o maior marco da história da humanidade, eles estavam com seus olhos vendados e fechados. E eu quero dizer para nós, que muitos de nós estão assim com os olhos vendados e fechados, porque Jesus está escrevendo uma nova história para a nossa vida, mas nós estamos escolhendo caminhos contrários do caminho que Deus tem feito para nós, porque nós estamos trocando aquilo que é sagrado pelo profano, aquilo que é santo pelo impuro. Nós estamos trocando os caminhos que aos nossos olhos parecem ser mais dificultosos, parecem ser mais trabalhosos, pelos caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons. Porque a nossa ótica nos limita a olhar, não, aqui está gramado, ainda que eu venha andar descalço, os meus pés não se machucarão, mas ali está um terreno cheio de pedra, se eu estiver descalço, coitado dos meus pés, eu não vou aguentar. Mas muitas vezes Deus está falando, não anda pela grama, vai pelo caminho da pedra, porque você não vai andar, eu te carregarei no colo. Mas nós estamos olhando as campinas, só que nas campinas muitas vezes tem arapucas. Nas campinas muitas vezes tem ciladas. Nas campinas os lobos estão ali prontos a dar o bote. Porque ele sabe, a ovelha descarrada que não ouviu a voz do seu pastor, ela vai passar por aqui, porque aquele que ouve a voz do seu pastor, ela sabe o caminho e vai seguir com ele, então irá segura. Mas o lobo sabe, então ele está ali naquela campina esperando essa ovelha que não ouviu. E logo será um bote fácil para aquele predador. Mas aquele que ouve a voz do seu pastor, ela vai pelo caminho que ele indica. E o caminho que o bom pastor indica é o caminho seguro. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, mas os discípulos então não entenderam. Então Jesus mais uma vez ele se retira para orar. Olha quantas oportunidades eles tiveram para ter a percepção e falar, nossa, de chegarem um para o outro e falar, nossa, enquanto a gente está aqui de bobeira, pensando no nosso sono, pensando o quanto estamos cansados, nós precisamos também vigiar, nós precisamos também orar, porque vai acontecer o fato mais importante da história da humanidade. Porque o fato mais importante da história da humanidade não são o que a gente vê nos livros de história, não é a revolução industrial, não é o pós-moderno ou o modernismo, não é nada disso. O fato mais importante da humanidade foi aquele que se entregou por nós e hoje nos deu vida e vida em abundância. Porque se ele não tivesse se entregado, se ele não tivesse padecido naquele momento, nada do que aconteceu aconteceria.
Então, como estão os seus olhos? Será que os seus olhos estão marejados, estão fechados como desses discípulos? Será que nós não estamos tendo a percepção espiritual do que está acontecendo à nossa volta? Porque nós não dependemos das circunstâncias, mas nós dependemos do que o céu se movimenta em nosso favor. Porque eu dependo de Deus. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que eu viva no meu país e a situação não esteja das melhores, eu dependo de Deus, porque o meu reino não é o reino desse mundo, mas eu pertenço ao reino dos céus. Porque quando eu tenho a ótica que a minha vida está aqui de passagem, eu não me deixo confundir com as coisas desse mundo. Porque muitas vezes a gente está preocupado com todas essas coisas, e essas coisas nos faz ficar com os nossos olhos vendados e fechados, impedido de entender o que o céu já está movimentando em nosso favor, de que o rei já está à porta, e ele está vindo com todo o seu poder e glória, e que todo rei se curvará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. A igreja, a noiva de Cristo precisa entender, precisa despertar desse sono, precisa buscar mais o Senhor. Nós precisamos ficar mais atentos aos sinais, ao que está acontecendo. Nós precisamos buscar mais o Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Nós precisamos cada vez mais nos prostrarmos diante da cruz. Porque na cruz de Cristo há salvação, fora da cruz só perdição. E nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos entender o que está acontecendo. E nessa segunda volta que Jesus vai novamente, se retira para orar, e quando ele volta, ele encontra novamente os discípulos dormindo. E no versículo 43 diz que os olhos deles já estavam pesados. E o que eu quero dizer para nós, porque não é o sono, o problema não era o sono, não era o cansaço que eles tinham. O problema que estava acontecendo ali é porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, o que a história já estava escrevendo. Porque diz ele que os olhos deles já estavam pesados. E eu quero criar um paralelo aqui para nós. Quando eu pensei nessa palavra que os olhos estavam pesados, o meu coração logo veio a entender que no âmbito espiritual, o que faz os nossos olhos ficar pesados são as coisas que o diabo tem colocado diante de nós. Presta bem atenção nisso. As preocupações, as angústias, as tribulações, faz os nossos olhos ficarem pesados, não permitindo ver que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que eu mais tenho visto pela rua é crente andando de cabeça baixa, enquanto a palavra de Deus diz: olhai para o alto, olhai para o céu, olhai para o monte, de onde me vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que o diabo tem mais feito as pessoas é se prostrarem diante das circunstâncias, diante dos problemas, para que não possa olhar o Salvador e se curvar diante daquele que está acima de qualquer coisa e de qualquer problema.
se os problemas estão te afetando, se a circunstância desse mundo está fazendo seus olhos ficarem pesados e não enxergar que o Senhor está a seu favor. Eu quero dizer para vocês nessa noite, quero dizer para todos nós, que o Espírito Santo de Deus hoje está tirando as escamas dos olhos. E eu falo isso no Espírito. Escama de pessoas nessa noite está caindo, porque mais nada vai te impedir de você ir além. Aquilo que estava te paralisando não vai mais paralisar. Porque eu quero dizer para vocês também no Espírito, que está gerando no meu coração nessa noite, e sendo obediente e fiel ao que Ele diz, é que aquilo que você estava passando não vai passar mais. Porque tem pessoas que estão toda hora, toda vez voltando pelos mesmos problemas, mas não está sendo liberta desses problemas, porque está acorrentada, porque tomou o problema para si. E muitas pessoas dizem: esse problema é meu, mas o problema não é seu. Essa dor não é sua, essa tristeza não é sua, mas o Senhor está dizendo que Ele está tomando nas mãos dEle. Mas se você quiser entregar para Ele, Ele vai te libertar, e vai te curar, e vai te sarar, e vai te transformar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus me diz que Ele está trabalhando em corações nessa noite. E corações que muita noite têm chorado, e que muita noite têm se desesperado, em corações que já até pediu a morte, porque já não aguentava mais pelo que estava passando. Aleluia, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele veio hoje para te dar vida, para te dar vida. Ele está transformando o teu coração. Ele está arrancando as trevas da tua vida e te trazendo para a luz. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui, gente, nessa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica com o teu coração ligado, fica com o teu coração atento. Não deixa nada te tirar do que Ele está trazendo para o teu coração. Porque eu não quero trazer aqui uma coisa que eu pedi para Deus. Eu não quero trazer palavras de convencimento, mas eu quero trazer palavras de poder e de autoridade emanada pelo Espírito Santo de Deus. E esse poder e essa autoridade está aqui nessa noite, trazendo libertação, cura e transformação. Em Efésios capítulo 5, no versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz. Enquanto as pessoas estão dormindo, enquanto as pessoas estão com seus olhos pesados, Paulo ele traz uma orientação à igreja, porque diz assim: porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que Cristo quer fazer, o que Cristo está fazendo em nós, despertando, tirando a gente do sono, é trazendo essa luz para nós, é tirando essa escuridão que está diante de nós.
porque nós estamos andando como mortos-vivos, onde nós andamos assim de forma aleatória, sem a percepção do que Deus está querendo, do que Deus está fazendo em nós e por nós. Mas agora nós não somos trevas, nós somos filhos da luz, e essa luz que está em nós, hoje ela vai brilhar com intensidade em nossas vidas. Ela está brilhando com intensidade agora no teu coração. E você que entende que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, eu peço a você que feche os seus olhos. Nós vamos ter um momento agora que a gente vai agora abrir o nosso coração para o Senhor. Esse momento é o seu momento agora de você dizer para o Senhor, e poder usar até a oração que Jesus fez. Que esse momento de dor às vezes está te afetando, esse momento de dor que está te paralisando, essa enfermidade que não te permite ir além, aquilo que ainda te prende no pecado e você não consegue se libertar. Mas o momento chegou, porque aquele que tem todo o poder para desatar correntes, para quebrar grilhões e amarras, Ele está aqui nessa noite, disponível a quebrar as correntes que te prendem, as cadeias que te prendem ainda no pecado, e te tornar uma noiva adornada do Senhor, com vestes brancas, embranquecidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, preparada para ir para o céu, preparada para desfrutar do gozo do Senhor, das maravilhas que Ele tem preparado para nós. Mas não impeça que a circunstância te impeça de ver aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero dizer que esse é um momento único, porque de repente uma chance como essa você não vai ter mais na sua vida, porque quem é um homem que pode acrescentar um côvado na sua vida, ou amanhã a gente não sabe, mas o hoje, o momento em que Deus está falando conosco, a oportunidade que Deus está nos dando é a oportunidade que nós temos que aproveitar. Então eu te desafio nessa noite, que o passo de fé eu não posso dar por você, mas o passo de fé ele só depende de alguém, só depende de você. Se você entende que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, se você entende que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida, você que entende, você que recebeu essa palavra, esse passo de fé só depende de você. E para que isso aconteça na sua vida, você tem que negar a si mesmo, porque muitas vezes a vergonha, muitas vezes você vai ficar, poxa, eu não vou lá, o que as pessoas vão pensar de mim? Porque não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas importa o que o Senhor pensa a nosso respeito, porque as pessoas não nos salvam, mas quem nos salva é o Senhor que está aqui nessa noite, e Ele está te convidando a dar esse passo de fé, a vir aqui na frente, em nome de Jesus. Você que entende que ainda precisa ser liberto, e Deus está te libertando nessa noite. Você que entende que precisa ser curado, e Deus está te curando nessa noite, em nome de Jesus. Você que precisa ser avivado, eu não tenho mais aqueles momentos de encontro com Deus, eu não tenho mais aqueles momentos de encontro com o noivo. Ele está dizendo, eu estou aqui disponível para você. Dá o seu passo de fé, dá o seu passo de fé. Não se permita dormir, mas abre os seus olhos e olha aquilo que Deus tem preparado para você. Porque eu já me coloco aqui à disposição do Senhor.
eu já estou dando os meus passos de fé, porque eu quero mais dele, porque eu preciso dele, porque eu dependo dele, porque sem ele eu nada posso. E só você sabe o que você está passando. E eu concluo dizendo que de repente uma chance igual a essa, de repente você não vai ter mais. Mas o Espírito Santo de Deus está te proporcionando essa noite, esse momento de você ter esse encontro com Ele.